Quando a gente olha para a areia da praia, o que a gente vê? Bom, areia, né? Mas a verdade é que estamos olhando para um dos maiores e mais complexos hábitats do planeta. Então vamos mergulhar fundo na ecologia dessa paisagem que fica escondida bem debaixo dos nossos pés. Olha só para isso aqui. Não é só areia molhada. Tá vendo esses montinhos, esses buraquinhos? Cada um deles é um sinal de vida, a portinha de entrada para um mundo subterrâneo. É a prova de que, sobre a superfície, existe um verdadeiro bairro super movimentado, onde os moradores são verdadeiros engenheiros que moldam o ambiente onde vivem. E isso nos leva a uma grande questão. Se isso é um mundo vivo, com seus próprios bairros e moradores, quais são as regras que governam tudo? Como é que a física e a química determinam quem mora, onde mora e como se vive nesse universo de grãos de areia? Para começar, vamos entender o básico, o habitat sob nossos pés. É importante esquecer aquela ideia de que o sedimento é só o chão do mar. Aqui, ele é o palco principal, onde todo o drama da vida acontece. E o ponto-chave é o seguinte: é um habitat tridimensional. Para a gente entender isso direito, precisamos pensar em camadas. Primeiro, tem a arquitetura física dos grãos. Depois, vem a química invisível que rola entre eles. E, claro, a vida que precisa navegar por tudo isso. E a primeira camada dessa nossa análise é justamente a arquitetura. As regras físicas que definem o próprio espaço. Vamos ver como essa construção funciona. Tudo começa com uma coisa bem básica: o tamanho dos grãos, o que os cientistas chamam de granulometria. E para medir isso, eles usam a escala Φ. Não se assuste com o nome, ok? É só uma régua para classificar tudo, desde o cascalho mais grosso até a argila mais fininha. E pode acreditar, essa medida é a característica mais importante que define quem pode morar ali. E essa tabela aqui, olha, ilustra a escala Φ perfeitamente. Veja como ela organiza tudo, desde a areia muito grossa com um valor Φ negativo até a argila, com valores bem altos. E essa classificação não é só um detalhe técnico não, ó. Ela dita tudo, desde como a água flui até que tipo de bicho consegue cavar um buraco e viver por ali. E isso nos leva a uma pergunta fundamental para qualquer bichinho que vive na areia. O que faz um grão de areia ficar parado no lugar ou ser simplesmente arrastado pela correnteza? Afinal, a estabilidade da sua casa é tudo. A resposta está num conceito chamado velocidade limiar. Pensa nisso como a força de arranque. É a velocidade exatinha que a água precisa ter para conseguir deslocar um grão de areia. E essa força não depende só do tamanho do grão, mas também do quão apertadinho ele está junto com seus vizinhos. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Dá uma olhada nesse número, 0,18 milímetros. Pode parecer um número qualquer, mas esse é um número mágico na ecologia dos sedimentos. E por que mágico? Porque esse é o tamanho de partícula mais fácil de ser morrido pela água. Parece estranho, né? A gente imagina que as partículas maiores seriam mais difíceis porque são pesadas. E isso é verdade. Mas o curioso é que as partículas menores que 0,18 milímetros se juntam tanto que formam uma superfície lisa, super compacta, que acaba resistindo ao movimento. É o equilíbrio perfeito entre peso e aderência. Além do tamanho e do movimento, tem mais duas propriedades muito importantes: porosidade e permeabilidade. Porosidade é basicamente o volume de espaço vazio que existe entre os grãos. Já a permeabilidade é a facilidade com que a água consegue passar através desses espaços. E juntas, essas duas coisas determinam a circulação de oxigênio e se os organismos bem pequenininhos, a meiofauna, têm espaço para viver. Ok, já entendemos a estrutura física, a casa. Agora, vamos descer para um mundo que a gente não consegue ver, mas que é absolutamente vital: a química escondida do sedimento. Bem na superfície do sedimento, existe o que a gente pode chamar de pele viva, o microfitobentos. São algas microscópicas que formam um tapete bem fininho. Elas são a base de toda a cadeia alimentar dali, usando a luz do sol para fazer fotossíntese e, o mais importante, para bombear oxigênio para as camadas de cima do sedimento. E isso nos leva a este ponto fundamental, como a fonte mesmo diz. Os primeiros milímetros do sedimento constituem, assim, uma zona de intensa atividade microbiana e geoquímica. Ou seja, é tudo muito intenso e acontece tudo nessa camadinha superficial minúscula. Só que, logo abaixo dessa pele viva, a química muda de uma forma radical. Na superfície a gente tem a camada óxica, cheia de oxigênio. Mas é só descer alguns milímetros e a gente cruza uma fronteira invisível, a descontinuidade redox. É aqui que o oxigênio simplesmente acaba. E se a gente for mais fundo ainda, entramos na camada anóxica, um mundo sem oxigênio, governado por bactérias que produzem gases tóxicos.
Mas mesmo nesse ambiente super hostil, sem oxigênio, a vida, como sempre, dá um jeito. Os organismos que vivem ali se adaptaram para usar reações químicas no lugar do oxigênio para conseguir energia. É um processo incrível chamado quimiossíntese. E olha que legal, é o mesmo princípio que sustenta aqueles ecossistemas super exóticos das fontes hidrotermais lá no fundo do oceano. É a vida no limite. Certo, já entendemos as regras do jogo, a física e a química do sedimento. Agora, vamos ver como um jogador, um único organismo, encontra o seu lugar perfeito nesse tabuleiro. Vamos para a nossa parte final, encontrando o nicho perfeito. Em ecologia, a gente usa dois conceitos para descrever onde uma espécie vive. O nicho fundamental é como se fosse a lista de todos os lugares onde uma espécie poderia sobreviver, no mundo ideal. Já o nicho realizado é onde ela realmente vive, um espaço bem menor que é limitado pela competição e pelas condições reais do ambiente. E para entender isso na prática, vamos conhecer o nosso protagonista, o poliqueto meiofaunal protodriloides simbióticos. É um verme minúsculo que vive entre os grãos de areia e a sobrevivência dele depende de navegar perfeitamente por todas aquelas regras que a gente acabou de discutir. Olha só que incrível! Quando os cientistas dão uma opção para esse verme em laboratório, sem predadores, sem estresse, a preferência dele é claríssima. O gráfico mostra que ele escolhe, sem dúvida, areia com grãos entre 0,2 e 0,3 milímetros. Esse é o nicho fundamental dele, o seu mundo perfeito. Só que o mundo real, claro, não é um laboratório. Na praia, o ambiente físico impõe seus limites. Aquela areia com o tamanho de grão ideal para o nosso verme só existe numa faixa bem estreitinha. Acima dessa faixa, a areia é grossa demais. Abaixo é fina demais. E, de repente, o mundo ideal dele encolheu drasticamente. E é aqui que tudo se encaixa de forma brilhante. Onde ele pode viver? Em uma variedade enorme de temperaturas e salinidades. Onde ele quer viver? Naquela areia com tamanho de grão super específico. E onde ele realmente vive? Numa pequena mancha na praia, onde todas as condições físicas e químicas se alinham perfeitamente. Esse é o nicho realizado dele. Isso nos deixa com uma reflexão final. Esse pequeno verme é só um exemplo. Ao caminhar na praia, dá para imaginar quantos outros milhões de espécies estão vivendo suas vidas complexas, cada uma dentro de suas próprias fronteiras invisíveis, definidas pela física e pela química, bem debaixo dos nossos pés?